irmã apareceu com uma ordem judicial falsificada e uma cadeirinha de bebê vazia, dizendo que estava ali para levar seu bebê para casa. Depois cantarolou nossa canção de ninar de infância através da porta. Quando perguntei por que ela estava fazendo isso comigo, ela piscou lentamente e sussurrou: "Porque eu já disse a todos que ele é meu." Não disse uma palavra. Isso foi há quase um ano. Esta manhã, ela estava sentada do lado de fora da nossa antiga casa, no carro, balançando uma boneca bebê e olhando para o nada. "Alguém já tentou tomar seu bebê?" Quando contei à minha mãe que estava grávida, ela sorriu e disse: "Perfeito timing. Os tratamentos de infertilidade da sua irmã falharam novamente, e eu já prometi a ela que você teria um bebê para ela." Fui criada vendo minha mãe dar tudo o que eu possuía para minha irmã mais velha. Quando ganhava brinquedos no Natal, minha mãe me deixava brincar com eles por uma semana antes de dá-los a Jane, porque ela precisava mais deles. Pensei que fosse apenas favoritismo, até perceber que minha mãe genuinamente acreditava que eu existia para prover para Jane. Ela dizia às pessoas que eu era a ajudante de Jane, e que Deus lhe deu 2 filhas para que uma pudesse sustentar a outra. Quando Jane se casou e não conseguiu engravidar, minha mãe começou a dar dicas sobre outras opções. Ela olhava para minha barriga durante os jantares em família e dizia a Jane para não se preocupar, que soluções apareciam quando se tinha fé. Eu era ingênua demais para entender o que ela queria dizer. Pensei que ela estava falando sobre adoção ou doação de óvulos, não que ela já tinha decidido que meus futuros filhos pertenciam à minha irmã. Meu marido David e eu tentávamos havia um ano quando finalmente engravidei. Queria esperar para contar à minha família, mas David insistiu que compartilhássemos a alegria. Quando contei à minha mãe no jantar de domingo, ela bateu as mãos e virou-se para Jane. "Viu, eu te disse que Deus proveria." Jane começou a chorar de alívio enquanto minha mãe explicava que eu daria o bebê à minha irmã após o nascimento. Ela já tinha dito a Jane que eu havia concordado com esse plano meses atrás. Levantei-me tão rápido que derrubei a cadeira. Disse a elas que estavam loucas se achavam que eu daria meu bebê. O rosto da minha mãe ficou frio. Ela me lembrou de todos os sacrifícios que Jane havia feito, como abandonou seus sonhos de carreira para tentar ter um bebê, como seu casamento estava desmoronando pelo estresse. "Você pode ter mais bebês", disse minha mãe. "Esta é a única chance de Jane." David segurou minha mão e saímos enquanto Jane soluçava que eu estava roubando seu bebê. Nas semanas seguintes, minha mãe ligava constantemente. Ela deixava mensagens de voz sobre como Jane estava arrasada, como eu estava matando minha irmã ao manter o bebê. Enviava fotos do quartinho que Jane já havia decorado, das roupas que comprou, do nome que escolheu. Quando bloqueei seu número, ela começou a aparecer no meu trabalho. A segurança teve que escoltá-la para fora quando ela tentou me seguir até o banheiro, para me fazer entrar na razão. Decidimos que precisávamos nos afastar o máximo possível antes do bebê nascer. David conseguiu uma transferência para outro estado, e partimos sem contar a ninguém. Dei à luz nosso filho em uma paz anônima. Por 6 meses fomos uma família normal. Então, a mãe de David acidentalmente mencionou o bebê para alguém da nossa cidade natal. Em poucos dias, minha mãe nos encontrou. Ela trouxe Jane, que havia perdido peso e parecia assombrada. 6 meses, sussurrou Jane. "Estou esperando 6 meses pelo meu filho." Ela estava vivendo como se o bebê fosse dela, contando a todos sobre seu filho que estava temporariamente comigo. No mundo dela, ela já era a mãe dele. Minha mãe explicou calmamente que o marido de Jane a deixaria se ela não voltasse para casa com um bebê. O casamento dela, sua sanidade, sua vida dependiam de conseguir seu filho. Tentei bater a porta, mas Jane colocou o pé no caminho. "Por favor", implorou ela. "Eu deixarei você visitar. Você pode ser a tia dele. Até deixarei você cuidar dele às vezes." Ela genuinamente achava que estava sendo generosa. Quando ainda recusei, a expressão da minha mãe endureceu. Ela disse que se eu não entregasse o bebê voluntariamente, eles o tomariam de qualquer jeito. Jane já havia registrado documentos alegando que eu concordara em ser sua barriga de aluguel. Eles tinham contratos forjados, e-mails falsos, uma trilha de papel inteira mostrando que eu prometi o bebê a ela. David chamou a polícia, mas minha mãe e Jane saíram antes que chegassem. Os policiais disseram que sem uma ameaça imediata, era uma questão civil. Contratamos um advogado que disse que os documentos forjados eram obviamente falsos, mas ainda precisariam ser contestados no tribunal. Enquanto esperávamos por uma audiência, minha mãe intensificou. Ela ligou para o Serviço de Proteção à Criança alegando que éramos traficantes de substâncias. Contatou o empregador de David dizendo que ele havia roubado dinheiro. Pediu custódia de emergência com uma avó preocupada com uma criança em perigo. Cada relatório falso exigia investigação, drenando nossas economias com taxas legais. Enquanto isso, Jane começou a aparecer em todos os lugares. O mercado, o pediatra, o parque. Ela seguia à distância, tirando fotos, estudando nossas rotinas. Ela murmurava, "meu bebê", sempre que nossos olhos se encontravam. Eu não conseguia dormir. Verificava as fechaduras constantemente. Tinha medo de sair de casa. David começou a faltar ao trabalho para nos proteger, o que seu chefe não entendia. Então veio a carta do advogado de Jane. Ela estava processando pela custódia com base em alienação materna. O acordo de barriga de aluguel forjado estava anexado, junto com depoimentos de amigos da família jurando que eu prometi o bebê a Jane. Minha mãe convenceu metade da nossa cidade natal de que eu era uma barriga de aluguel que roubou o filho de Jane. O advogado disse que podíamos lutar, mas levaria anos e custaria tudo. Ou poderíamos fazer um acordo fora do tribunal com um cronograma de visitas que começaria com fins de semana e se expandiria com o tempo. Estávamos sentados na sala de estar, exaustos e sem dinheiro, quando a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi Jane segurando uma cadeirinha de bebê. Atrás dela estavam minha mãe e 2 homens que eu não reconhecia. "Estamos aqui para a visita noturna do bebê", Jane chamou pela porta. "A ordem judicial está assinada." Minhas mãos tremiam enquanto verificava meu celular. Nosso advogado havia enviado uma mensagem de emergência. O juiz concedeu visitação temporária até a audiência completa, começando imediatamente. David estava chamando a polícia enquanto eu segurava nosso filho, mas sabia que eles teriam que cumprir a ordem judicial. Jane bateu novamente.
novamente, com mais força desta vez. Abra, disse ela docemente. A mamãe está aqui para te levar para casa. Atrás dela, minha mãe sorria. Elas tinham vencido essa rodada. E todos sabíamos que uma vez que Jane o tivesse por uma noite, ela nunca o traria de volta. Segurei meu filho com mais força enquanto a voz de David se elevava ao telefone com o 911. Minhas pernas pareciam fracas, mas me forcei a ficar de pé. Pela porta, eu podia ouvir Jane cantarolando uma canção de ninar, a mesma que minha mãe cantava para nós quando crianças. O som me dava arrepios. David desligou e veio para o meu lado. Sua mandíbula estava tão cerrada que eu podia ver o músculo pulsando. Ele alcançou nosso filho, e eu o deixei pegá-lo, meus braços tremendo de tanto segurá-lo com força. Os olhos de David encontraram os meus, e vi o mesmo medo refletido ali, mas também determinação. A polícia chegou em minutos, embora parecesse horas. 2 policiais se aproximaram da nossa porta enquanto Jane recuava, segurando a cadeirinha vazia como um troféu. Minha mãe ficou atrás dela, uma mão no ombro de Jane, sua expressão serena como se tudo fosse perfeitamente normal. Abri a porta antes que batessem novamente. A primeira policial, uma mulher com olhos gentis, olhou entre nós e o grupo no nosso gramado. Ela pediu para ver a ordem judicial. Jane praticamente a entregou, suas mãos tremendo de excitação. A policial leu cuidadosamente enquanto seu parceiro ficava de olho. Vi sua expressão ficar mais séria a cada linha. Ela passou o documento para seu parceiro e virou-se para nós. Explicou que a ordem parecia legítima, mas ela tinha preocupações com as circunstâncias. Ela perguntou se tínhamos representação legal. David deu o número do nosso advogado. Enquanto ela se afastava para fazer a ligação, Jane se aproximou da nossa porta. Eu podia ver a desesperação em seus olhos, a forma como ela olhava além de mim, procurando seu bebê. Minha mãe sussurrou algo em seu ouvido, e Jane assentiu rapidamente. A policial voltou após o que pareceu uma eternidade. Ela nos informou que nosso advogado estava a caminho e nos aconselhou a não cumprir a ordem até que ele chegasse. O juiz que a assinou era conhecido por aprovar moções de emergência sem revisão adequada. Nosso advogado suspeitava que a ordem poderia não se sustentar sob escrutínio. O rosto de Jane desmoronou. Ela começou a chorar alto sobre seu bebê, como havia esperado tanto tempo, como estávamos torturando-a. A máscara da minha mãe finalmente caiu. Sua voz ficou afiada enquanto exigia que os policiais cumprissem a ordem imediatamente. Ela ameaçou registrar queixas, tirar os distintivos deles, processar todo o departamento. O segundo policial deu um passo à frente, sua voz calma, mas firme. Ele explicou que, dadas as circunstâncias incomuns e as alegações de documentos forjados, eles esperariam pela chegada do advogado antes de tomar qualquer ação. Ele sugeriu que Jane e seu grupo esperassem no veículo. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Ela agarrou o braço de Jane e a puxou para um SUV preto estacionado na nossa calçada. Os 2 homens que eu não reconhecia a seguiram. Um deles continuou olhando para nossa casa como se estivesse memorizando cada detalhe. Estremeci e recuei para dentro. Nosso advogado chegou 20 minutos depois, parecendo apressado, mas determinado. Ele examinou a ordem judicial e imediatamente identificou várias irregularidades. A assinatura do juiz era carimbada, não escrita à mão. O número do caso não correspondia a nenhum no sistema. Mais grave, a ordem fazia referência a uma audiência que supostamente ocorreu naquela manhã, quando os registros do tribunal mostravam que o juiz estava em um condado completamente diferente. Ele ligou para o tribunal diretamente. Após uma conversa tensa, ele desligou com um sorriso sombrio. A ordem era fraudulenta. Alguém usou papelada com aparência oficial e um carimbo roubado para criá-la. O juiz verdadeiro estava furioso e apresentaria queixas. Os policiais tomaram depoimentos de todos. Jane parecia genuinamente confusa, insistindo que seu advogado havia lhe dado os papéis. Minha mãe manteve sua história de que eu concordara em ser barriga de aluguel, mesmo quando confrontada com a evidência de falsificação. Os 2 homens com elas eram entregadores de intimações que Jane havia contratado para testemunhar a transferência. Quando os policiais se prepararam para sair, advertiram Jane e minha mãe sobre invasão de propriedade. Qualquer outra tentativa de tomar nosso filho resultaria em prisão imediata. Jane soluçava histericamente enquanto minha mãe a levava embora, mas não antes de minha mãe se virar para me olhar uma última vez. Sua expressão era calma, calculada. Isso não estava acabado. Nosso advogado ficou depois que todos saíram. Ele apresentou nossas opções. Nenhuma delas boa. A ordem judicial forjada ajudaria nosso caso, mas o processo de custódia de Jane ainda seguia em frente. Os documentos falsos de barriga de aluguel, embora claramente fraudulentos, haviam sido registrados em várias agências. Desfazer a confusão levaria meses, talvez anos. Ele nos aconselhou a documentar tudo, cada encontro, cada ligação, cada avistamento. Precisávamos construir um caso hermético mostrando o padrão de assédio e engano. Ele também recomendou que considerássemos uma ordem de restrição, embora tenha advertido que isso poderia escalar ainda mais as coisas. Naquela noite, David e eu fizemos turnos para dormir. Um de nós sempre estava acordado, vigiando as janelas, verificando as fechaduras. Nosso filho dormia pacificamente em seu berço, alheio ao caos ao seu redor. Eu sentei ao lado dele durante meu turno, memorizando seu rosto, apavorada que essa poderia ser uma de nossas últimas noites juntos. Na manhã seguinte trouxe um novo horror. O chefe de David ligou para dizer que ele estava sendo colocado em licença administrativa enquanto investigavam as alegações de roubo. Embora as alegações fossem obviamente falsas, a empresa precisava seguir o protocolo. Passamos de 2 salários para nenhum da noite para o dia. Comecei a ligar para creches para alertá-las sobre Jane e minha mãe. A maioria era solidária, mas disse que não podia recusar um familiar sem uma ordem judicial. Uma diretora sugeriu discretamente que eu poderia querer encontrar uma instalação que não conhecesse nosso histórico familiar. A implicação era clara. Nenhum lugar seria seguro. Nossas economias estavam se esgotando rapidamente. Entre taxas advocatícias, a perda de renda e as medidas de segurança que instalamos, estávamos gastando dinheiro a uma taxa alarmante. Comecei a vender coisas online.
qualquer coisa que pudéssemos dispensar. David se candidatava a empregos, mas a investigação pendente tornava os empregadores hesitantes. 3 dias após o incidente da ordem judicial falsa, vi Jane no mercado. Ela estava no corredor de bebês, passando os dedos por macacõezinhos. Quando me viu, não se aproximou. Apenas ficou lá olhando. Abandonei meu carrinho e saí imediatamente. Naquela tarde, nosso advogado ligou com notícias perturbadoras. Jane havia registrado mais documentos alegando que eu era mentalmente instável e havia ameaçado machucar o bebê ao invés de entregá-lo. Ela apresentou depoimentos de 3 testemunhas que supostamente me ouviram fazer essas ameaças. Todas eram amigas da igreja da minha mãe, que fariam qualquer coisa que ela pedisse. As alegações significavam outra investigação do CPS. Embora tivéssemos sido inocentados antes, cada novo relatório criava mais papelada, mais escrutínio. A assistente social que veio parecia solidária, mas alertou que relatórios repetidos, mesmo falsos, criavam um padrão que os tribunais notavam. A investigação de David o absolveu em 1 semana, mas o dano estava feito. Seu chefe disse que, embora acreditassem em sua inocência, a perturbação no local de trabalho havia sido significativa. Eles ofereceram um pacote de demissão se ele renunciasse silenciosamente. Sem outra escolha, ele aceitou. Estávamos ficando sem opções e dinheiro. Nosso advogado sugeriu que poderíamos precisar considerar medidas mais drásticas. Talvez nos mudarmos novamente, para mais longe. Talvez mudarmos nossos nomes. Talvez cortarmos todos os laços com nossas famílias permanentemente. A ideia de viver escondida da minha própria mãe e irmã me deixava doente. Mas que escolha tínhamos? Então veio o envelope deslizado sob nossa porta, sem carimbo, entregue à mão. Dentro havia fotos do nosso filho no parque, no consultório médico, através da janela da nossa sala de estar. Cada uma estava rotulada com a letra de Jane. Primeiro balanço do meu bebê, consulta do meu bebê, hora de dormir do meu bebê. A última foto o mostrava dormindo em seu berço, tirada de fora de sua janela. David instalou câmeras naquela noite. Mudamos o berço do nosso filho para nosso quarto. Parei de levá-lo a qualquer lugar desnecessário. Éramos prisioneiros em nossa própria casa, com medo de sair, com medo de ficar. Cada carro que passava fazia meu coração disparar. Cada batida na porta nos colocava em modo de pânico. Nosso advogado pediu a ordem de restrição na manhã seguinte. Ele a acelerou com base nas fotos, que até ele achou perturbadoras. A audiência foi marcada para a semana seguinte. Ele nos alertou para estarmos preparados para minha mãe e Jane intensificarem após serem notificadas. Ele estava certo. No dia após receberem os papéis, nossa caixa de correio foi destruída. Os pneus do nosso carro foram cortados. Alguém pichou "ladrão de bebês" na porta da nossa garagem. As câmeras não capturaram nada além de sombras. A polícia fez relatórios, mas disse que sem evidências claras pouco podiam fazer. Eu me pegava verificando nosso filho constantemente, precisando vê-lo, tocá-lo, confirmar que ele ainda estava lá. David começou a dormir no chão ao lado do berço dele. Ambos sabíamos que estávamos desmoronando, mas não podíamos parar. O medo estava nos consumindo. 1 semana antes da audiência da ordem de restrição, minha mãe fez algo que não esperávamos. Ela ligou para os pais de David, contou a versão dela dos eventos, como eu prometi um bebê a Jane, como estávamos destruindo a vida de Jane ao manter o que era legitimamente dela. Ela se pintou como a avó preocupada tentando manter a família unida. Os pais de David, que haviam sido solidários até então, começaram a fazer perguntas. Por que não contamos a eles sobre o acordo de barriga de aluguel? Por que estávamos sendo tão cruéis com Jane? Não podíamos pelo menos deixá-la visitar? Minha mãe havia plantado sementes de dúvida, e elas estavam crescendo. Passamos horas ao telefone explicando, enviando-lhes cópias dos documentos forjados, compartilhando as avaliações do nosso advogado. Eles acreditaram em nós eventualmente, mas o dano estava feito. O estresse agora também havia se espalhado para a família de David. Minha mãe estava nos isolando sistematicamente de todos que poderiam ajudar. A audiência da ordem de restrição chegou. Sentamos no corredor do tribunal, nosso filho e sua cadeirinha entre nós. Eu podia ver Jane e minha mãe no outro extremo com seu advogado. Jane continuava esticando o pescoço para ver o bebê. Minha mãe estava sentada perfeitamente imóvel, suas mãos dobradas no colo como se estivesse na igreja. Nosso advogado nos preparou para o que aconteceria. Apresentaríamos evidências de assédio e perseguição. Elas argumentariam que tudo era um mal-entendido, que Jane era apenas uma mulher de coração partido tentando reivindicar o que lhe foi prometido. O juiz decidiria se a ameaça era crível o suficiente para justificar proteção. O que não havíamos preparado era o colapso completo de Jane no banco das testemunhas. Quando perguntada sobre as fotos, ela não negou tê-las tirado. Em vez disso, ela chorou sobre como precisava documentar os marcos de seu filho, já que estávamos temporariamente impedindo visitas. Ela falou sobre o quartinho esperando em casa, as roupas ficando pequenas, as mamadeiras que ela esterilizava toda semana por precaução. Ela tirou um livro de bebê que estava mantendo. Cada página estava cheia de anotações sobre seu filho, seu peso e a altura das visitas ao pediatra que ela espionava, descrições de suas expressões nas fotos que tirou, planos para seu primeiro aniversário, seu primeiro dia de escola, sua formatura. Na mente dela, todo o futuro dele estava mapeado, e ela era a mãe em todos os cenários. Até minha mãe parecia desconfortável enquanto Jane mergulhava mais fundo em sua ilusão. O juiz teve que chamar um recesso quando Jane começou a hiperventilar sobre perder o primeiro sorriso do seu bebê, embora eu o tivesse visto sorrir dezenas de vezes. Durante o intervalo, minha mãe nos abordou no corredor. David se colocou entre nós, mas ela apenas parecia cansada. Pela primeira vez, vi sua máscara completamente caída. Ela admitiu que Jane não estava bem. A infertilidade havia quebrado algo nela. Mas, em vez de conseguir ajuda para Jane, minha mãe alimentou a ilusão, pensando que se pudesse apenas conseguir o bebê para ela, tudo ficaria bem. Ela realmente perguntou, de mãe para mãe, se poderíamos encontrar algum compromisso, talvez visitas supervisionadas, talvez apenas fotos, qualquer coisa para impedir que Jane desmoronasse completamente. Senti um momento
momento de pena até que ela acrescentou que, se Jane tivesse um colapso, ela garantiria que todos soubessem que era nossa culpa por sermos tão egoístas. A audiência foi retomada. O juiz, uma mulher com filhos adultos, ouviu cuidadosamente ambos os lados. Ela revisou as evidências, os documentos forjados, as fotos, o assédio, então tomou sua decisão. A ordem de restrição foi concedida. Jane e minha mãe deveriam ficar a 500 pés de distância de nós, nossa casa e nosso filho. Sem contato através de terceiros. Sem fotos, sem vigilância, sem tentativas de contornar a ordem. A violação resultaria em prisão imediata. Jane gritou tão alto que tiveram que retirá-la do tribunal. Minha mãe a seguiu, mas não antes de me encarar uma última vez. O olhar prometia que isso não estava acabado. Saímos por uma saída lateral, nosso advogado nos alertando para sermos extremamente vigilantes nos próximos dias. Pessoas que perdiam no tribunal frequentemente reagiam. Ele nos aconselhou a ficar com amigos ou em um hotel por algumas noites por segurança, mas não tínhamos para onde ir. Nossas famílias estavam contra nós ou muito longe. Não podíamos pagar um hotel com nossas economias diminuindo. Então voltamos para nossa casa que não parecia mais segura e esperamos pelo que viria em seguida. Naquela noite, enquanto eu ficava acordada ouvindo cada som, pensei em como a vida deveria ser diferente. Deveríamos estar aproveitando os primeiros meses do nosso filho, não vivendo com medo. Deveríamos estar planejando seu futuro, não nos perguntando se ainda teríamos a custódia na próxima semana. David estendeu a mão e pegou minha mão. Nenhum de nós falou. Ambos sabíamos que a ordem de restrição era apenas papel. Não impediria minha mãe de planejar ou Jane de mergulhar ainda mais na ilusão. Tínhamos vencido essa batalha, mas a guerra estava longe de acabar. Nosso filho se mexeu em seu berço, fazendo barulhinhos de bebê. Levantei-me para verificá-lo, como fazia dezenas de vezes por noite agora. Ele estava bem, dormindo pacificamente, alheio a duas mulheres lutando para reivindicá-lo como seu. Toquei sua bochecha macia e fiz uma promessa. Não importava o que fosse necessário, não importava o que tivéssemos que sacrificar, nós o protegeríamos. Minha mãe e Jane transformaram nossa vida em um pesadelo, mas não venceriam. Éramos seus pais, e lutaríamos por ele até nosso último suspiro. A casa rangeu com o vento, e eu me tensionei antes de reconhecer o som familiar. Todo barulho era uma ameaça agora, toda sombra, um perigo potencial. O livro de bebê de Jane para o filho de outra pessoa atinge um nível completamente novo de assustador, documentando momentos roubados, como se ela estivesse criando o álbum de recortes mais assustador do mundo, enquanto o juiz observa esse desastre se desenrolar em tempo real. Essa não era a maneira de viver, mas era nossa realidade, pelo menos por enquanto. Amanhã traria novos desafios, mais batalhas legais, mais assédio, mais tentativas de roubar nosso filho, mas esta noite, ele estava seguro em seu berço, e estávamos juntos. Por agora, isso tinha que ser suficiente. Voltei para a cama sabendo que o sono não viria. David me puxou para perto, e ficamos deitados lá no escuro. Dois pais unidos contra uma ameaça que nunca imaginamos que viria de nossa própria família. A batalha pelo futuro do nosso filho havia apenas começado. A ordem de restrição deveria nos dar paz, mas minha mãe encontrou maneiras de contorná-la. Ela não podia chegar a menos de 500 pés, mas isso não a impedia de orquestrar sua campanha através de outros. O primeiro sinal veio pela nossa caixa de correio. Notificações legais de 3 escritórios de advocacia diferentes, todos representando partes preocupadas, registrando relatórios sobre nossa aptidão como pais. Cada escritório havia sido contratado por diferentes membros da igreja da minha mãe, todos coincidentemente de sua congregação. A coordenação era óbvia, mas impossível de provar. David passava seus dias respondendo a essas alegações enquanto eu ficava em casa com nosso filho. Convertemos nossa sala de jantar em um escritório improvisado, caixas de documentação cobrindo cada superfície, extratos bancários provando que não éramos traficantes de substâncias, registros de emprego mostrando o histórico limpo de David, registros médicos confirmando a saúde perfeita do nosso filho. Cada resposta custava dinheiro que não tínhamos. Nosso advogado alertou que isso era uma guerra de desgaste. Minha mãe não podia tomar nosso filho diretamente, então ela nos drenaria financeiramente até não podermos mais lutar. Ele reduziu suas taxas o máximo possível, mas os arquivamentos e respostas judiciais ainda se acumulavam. Vendi as joias da minha avó, a única coisa que minha mãe não deu a Jenny quando éramos crianças. 2 semanas após a ordem de restrição, notei um padrão. Toda vez que saía de casa, alguém estava lá. Não Jenny ou minha mãe, mas estranhos que pareciam muito interessados no meu filho. Uma mulher na farmácia que continuava tentando tocar sua mão. Um homem no posto de gasolina que fazia muitas perguntas sobre sua idade e rotina. Eles nunca faziam nada ilegal, apenas o suficiente para me deixar paranoica. David instalou mais câmeras e começou a documentar tudo. Placas de carros que ficavam muito tempo parados fora de nossa casa. Capturas de tela de novas contas de redes sociais que tentavam nos adicionar sem conexões mútuas. Fotos de pessoas que apareciam repetidamente em diferentes locais. Nosso caderno de paranoia ficava mais grosso a cada dia. A virada veio de uma fonte inesperada. A prima de David, Sarah, que ainda morava em nossa cidade natal, ligou com notícias perturbadoras. Minha mãe havia começado um grupo de apoio na igreja para avós negados de acesso aos netos. Ela estava recrutando membros, compartilhando sua trágica história de uma filha que roubou seu neto. O grupo se reunia semanalmente para orar e planejar intervenções. Sarah participou de uma reunião disfarçada, fingindo que seu próprio filho a havia cortado. Ela gravou minha mãe explicando como a documentação era chave, como relatórios múltiplos de diferentes fontes tinham mais peso do que uma única queixa, como paciência e persistência eventualmente desgastariam até os pais mais teimosos. Minha mãe estava ensinando uma masterclass em assédio legal. Demos a gravação ao nosso advogado, mas ele balançou a cabeça. Nada que minha mãe disse era tecnicamente ilegal. Ela nunca disse explicitamente às pessoas para mentir, apenas para compartilhar suas preocupações com as autoridades. Ela era cuidadosa com suas palavras. Uma vida inteira de manipulação a tornou especialista em andar na linha legal. Nosso filho completou
completou 1 ano durante esse cerco. Não podíamos fazer uma festa. Não podíamos convidar ninguém que pudesse acidentalmente compartilhar fotos ou informações. David assou um bolo pequeno enquanto eu decorava nossa sala de estar com balões. Cantamos parabéns em sussurros, com medo de quem poderia estar ouvindo do lado de fora. Chorei quando ele esmagou seu pequeno punho no glacê, pensando em todos os momentos normais que estávamos perdendo. Naquela noite, nosso sistema de segurança nos alertou sobre movimento no quintal. David pegou o taco de beisebol que agora mantínhamos ao lado da cama, enquanto eu corria para o quarto do nosso filho. Pelo feed da câmera, vimos uma figura perto da cerca, mas ela desapareceu antes que pudéssemos obter uma imagem clara. A polícia encontrou pegadas e um celular descartado, mas era um celular sem informações úteis. Na manhã seguinte, descobrimos o que o intruso estava fazendo. Eles instalaram uma pequena câmera apontada para a janela do nosso filho. O dispositivo era sofisticado, ativado por movimento e transmitindo para algum lugar que não podíamos rastrear. Nosso advogado disse que encontrar isso realmente ajudava nosso caso, mas eu não conseguia parar de tremer. Alguém estava observando meu bebê dormir. Mudamos o berço dele novamente, desta vez para nosso closet sem janelas. Uma entrada, mais fácil de defender. David instalou uma fechadura por dentro. Estávamos transformando nossa casa em uma fortaleza, cada cômodo avaliado por seu potencial defensivo. Essa não era a maneira de viver. A pressão financeira se intensificou. A indenização de David acabou. Minhas vendas online mal cobriam as compras de supermercado. Havíamos estourado os cartões de crédito pagando taxas legais. Nosso advogado nos conectou com uma organização de assistência jurídica, mas eles estavam sobrecarregados com casos. Conseguimos alguma ajuda, mas na maior parte, estávamos por nossa conta. Então, Jane escalou de uma maneira que não esperávamos. Ela publicou um blog chamado Minha Jornada para a Maternidade. Nele, ela documentava suas lutas com a infertilidade, a promessa de sua irmã de ajudar, e sua luta contínua para trazer seu filho para casa. Ela postou fotos de ultrassom que reconheci como minhas, fotos de recém-nascido que ela roubou das minhas redes sociais antes de eu trancar tudo. Em sua narrativa, ela esteve na sala de parto, cortou o cordão umbilical, escolheu seu nome. O blog viralizou em certos círculos. Grupos de apoio à infertilidade o compartilharam. Ativistas pelos direitos dos avós defenderam sua causa. Logo, estávamos recebendo mensagens de estranhos me chamando de monstro. Nosso endereço não foi publicado diretamente, mas não era difícil de encontrar. Pacotes começaram a chegar, alguns contendo itens para bebês para Jane dar ao seu filho, outros contendo coisas menos agradáveis. A busca de emprego de David tornou-se impossível. Cada empregador o pesquisava no Google e encontrava o blog de Jane, as batalhas legais, o drama. Um gerente de contratação realmente perguntou se ele era o pai tentando roubar um bebê de uma mulher infértil. Percebemos que minha mãe havia envenenado o poço tão completamente que nunca teríamos uma vida normal neste estado. Começamos a pesquisar outros estados, lugares onde poderíamos começar do zero, mas mudar exigia dinheiro que não tínhamos. E nosso advogado alertou que sair durante uma batalha de custódia ativa pareceria que estávamos fugindo, o que poderia prejudicar nosso caso. Estávamos presos. O grupo de apoio da igreja que minha mãe comandava ficou mais ousado. Membros começaram a aparecer em lugares logo fora do alcance da ordem de restrição. Eles ficavam na calçada durante as consultas médicas do nosso filho, segurando cartazes sobre os direitos dos avós. Formavam círculos de oração no estacionamento do mercado. Sempre pacíficos, sempre legais, sempre próximos o suficiente para nos deixar saber que estávamos sendo vigiados. Uma membra, uma mulher idosa chamada Dorothy, me abordou no posto de gasolina. Ela ficou à distância exigida, mas falou alto o suficiente para todos ouvirem. Falou sobre perdão, sobre reconciliação familiar, sobre o mal que eu estava causando ao manter uma avó afastada de seu neto. Outros clientes começaram a olhar, alguns concordando com as palavras de Dorothy. Saí sem encher o tanque. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui prender meu filho na cadeirinha. Naquela noite, encontrei as redes sociais de Dorothy. Ela tinha 6 netos próprios, todos com relacionamentos normais. Mas no grupo de apoio da minha mãe, ela encontrou uma causa, uma maneira de se sentir justa. Minha mãe havia armado um exército de aposentados entediados. Nosso advogado apresentou acusações de assédio, mas elas não deram em nada. Nenhum indivíduo havia feito algo ilegal. A coordenação era clara, mas impossível de provar. Cada pessoa alegava estar agindo por sua própria consciência, movida pela história de Jane e pela dor da minha mãe. O sistema não foi projetado para lidar com assédio distribuído. David começou a ter ataques de pânico. Ele acordava ofegante, convencido de que alguém estava na casa. Eu não estava muito melhor, pulando a cada som, vendo ameaças em todos os lugares. Fazíamos turnos para ter colapsos, um sempre permanecendo forte pelo nosso filho, mas estávamos rachando. A audiência de custódia continuava sendo adiada. O advogado de Jane apresentava moção após moção, cada uma exigindo resposta, cada uma custando dinheiro. Eles questionavam nossa saúde mental, nossas finanças, nossa situação de moradia. Apresentavam centenas de páginas de documentação, forçando-nos a responder a cada alegação. Morte por 1000 cortes de papel. Durante uma semana particularmente ruim, nosso carro foi vandalizado 3 vezes. Nada grave, apenas danos suficientes para serem caros. Pneus furados, para-brisa quebrado, açúcar no tanque de gasolina, sempre quando o carro estava estacionado em algum lugar sem câmeras. A polícia sugeriu que estávamos sendo alvos, mas não tinham provas de quem era o responsável. Comecei a manter nosso filho em um canguru preso ao meu corpo o tempo todo quando saíamos. David caminhava atrás de nós, vigiando ameaças. Devíamos parecer loucos, mas não nos importávamos. Cada saída era uma operação militar. Planejar a rota, verificar rostos familiares, nunca ficar muito tempo em lugar algum, sempre ter um plano de fuga. Nossas famílias começaram a se fragmentar sob pressão. Os pais de David, já duvidando por causa do veneno da minha mãe, ficaram frustrados com nossa paranoia. Sugeriram que estávamos exagerando, que talvez algumas visitas supervisionadas acalmassem as coisas. Quando recusamos
cruzamos, eles se afastaram, cansados do drama. Meus poucos amigos restantes também se distanciaram. Quem poderia culpá-los? Estar associado a nós significava possivelmente acabar no radar da minha mãe. Uma amiga admitiu que começou a receber ligações estranhas após ser vista comigo. Outra encontrou suas redes sociais inundadas com mensagens sobre facilitar abuso infantil. A rede da minha mãe era vasta e vingativa. Isolamento fazia parte da estratégia. Nosso advogado explicou: tornar-nos tão tóxicos que ninguém ajudaria. Remover nosso sistema de apoio. Não nos deixar outra escolha, senão a rendição. Estava funcionando. O blog que Jenny mantinha ficava mais elaborado. Ela postava sobre se preparar para o retorno do seu filho, fotos do quarto que decorou, as roupas que comprou em tamanhos crescentes, os brinquedos arrumados perfeitamente. Escrevia cartas para ele explicando por que a mamãe estava sendo mantida afastada, mas prometendo que estariam juntos em breve. A seção de comentários estava cheia de encorajamento e indignação em seu nome. Alguém vazou nosso novo endereço para os seguidores do blog, não publicado diretamente, mas em um código óbvio o suficiente para pessoas motivadas descobrirem. O assédio aumentou. Entregas de pizza que não pedimos. Chamadas de serviço para problemas que não tínhamos. Denúncias anônimas para todas as agências imagináveis. Cada interrupção era pequena, mas o efeito cumulativo era exaustivo. David sugeriu que fôssemos à mídia, contássemos nosso lado, mas nosso advogado desaconselhou. Pareceríamos defensivos, desesperados, e qualquer publicidade apenas amplificaria a plataforma de Jane. Melhor ficar quietos, documentar tudo, confiar no sistema. Mas confiar no sistema parecia impossível quando o sistema parecia projetado para permitir essa tortura. Uma manhã, encontrei Jane sentada em seu carro fora do limite da ordem de restrição. Ela não estava fazendo nada, apenas sentada lá, olhando para nossa casa. Quando me viu olhando, ela levantou uma boneca bebê, ninando-a como se fosse um bebê de verdade. Ficou lá por horas, legalmente distante o suficiente, psicologicamente muito próxima. A polícia veio, mas não pôde fazer nada. Ela estava em uma rua pública, não estava fazendo ameaças. Era apenas uma mulher triste com uma boneca. Eles sugeriram que investíssemos em cortinas melhores. Naquela noite, David e eu tivemos nossa pior briga. Ele queria sair do estado imediatamente, batalha de custódia ou não, pegar nosso filho e fugir, começar de novo em algum lugar onde minha mãe não pudesse nos encontrar. Argumentei que perderíamos tudo o que construímos legalmente. Daríamos a eles munição para nos pintar como sequestradores. Gritamos um com o outro enquanto nosso filho chorava, ambos exaustos demais para sermos racionais. Fizemos as pazes eventualmente, chorando e pedindo desculpas, reconhecendo o estresse nos destruindo por dentro, mas as rachaduras estavam aparecendo. A campanha da minha mãe estava funcionando exatamente como planejado. A próxima fase começou sutilmente. Pessoas do grupo da igreja começaram a conseguir empregos nos lugares que frequentávamos. O mercado contratou Dorothy como recepcionista. A farmácia contratou uma nova técnica que esteve nas reuniões de apoio da minha mãe. O consultório do nosso pediatra adicionou uma recepcionista cujas redes sociais mostravam conexões com os seguidores do blog de Jenny. Nenhum deles violava a ordem de restrição ou fazia algo abertamente ameaçador, mas saber que estavam lá, observando, relatando, fazia cada tarefa parecer como caminhar em território inimigo. Começamos a dirigir para lojas mais distantes, mas o combustível custava dinheiro que não tínhamos. Nosso advogado estava ficando sem opções. O caso de custódia avançava a um ritmo glacial. O assédio estava escalando, mas permanecendo apenas legal o suficiente. Nossos arquivos de evidências eram enormes, mas de alguma forma nunca suficientes. Ele sugeriu mediação, talvez encontrar um meio termo. O olhar no meu rosto o fez parar no meio da frase. A saúde mental de David deteriorou ainda mais. Ele parou de dormir, convencido de que alguém invadiria no momento em que fechasse os olhos. Ele patrulhava a casa a noite toda, verificando fechaduras, revisando filmagens de câmeras, fazendo anotações em nosso diário de segurança. Implorei para ele ver um médico, mas ele recusou. Registros médicos poderiam ser intimados, usados contra nós. A espiral financeira da morte acelerou. Estávamos atrasados nos pagamentos da hipoteca, cartões de crédito estourados, vendendo tudo o que podíamos enquanto tentávamos manter alguma aparência de vida normal para nosso filho. Ele estava andando agora, falando palavras simples, de que seu mundo inteiro estava sob cerco. Candidatei-me a empregos, mas o mesmo veneno que afetava David me afetava. Um entrevistador realmente imprimiu páginas do blog de Jane, perguntando se eu era a irmã que roubou um bebê. Saí sem responder. Não havia sentido. Nosso advogado nos conectou com uma defensora de violência doméstica. Embora não houvesse violência física, ela reconheceu o padrão de controle coercitivo. Ela nos ajudou a solicitar assistência de emergência, nos conectou com recursos, mas também nos alertou que casos como o nosso frequentemente escalavam. A ordem de restrição era apenas papel. Se Jenny ou minha mãe decidissem cruzar essa linha, o papel não nos protegeria. Instalamos mais fechaduras, mais câmeras, sensores de movimento, alarmes em cada janela. Nossa casa parecia uma prisão, mas pelo menos controlávamos quem entrava. Os pais de David viram isso durante uma rara visita e ficaram horrorizados. Essa paranoia, disseram, não era saudável para uma criança, como se tivéssemos escolha. A audiência de custódia finalmente teve uma data, 6 meses à frente. Nosso advogado disse que era realmente rápido para o tribunal de família. Mais 6 meses desse cerco. Mais 6 meses de drenagem, pressão e medo. Eu não sabia se conseguiríamos. O comportamento de Jane ficou mais errático conforme a audiência se aproximava. A vigilância de carro aumentou. Às vezes, minha mãe estava com ela, ambas apenas observando. Elas começaram a trazer outros do grupo de apoio. Um turno rotativo de vigilantes, cuidadosos para manter a distância legal, garantindo que soubéssemos que nunca estávamos sozinhos. Uma mulher trouxe uma câmera com lente teleobjetiva, tirando fotos da nossa casa. Quando confrontada pela polícia, ela alegou ser observadora de pássaros. O tordo na nossa cerca era particularmente interessante, disse ela. O policial não acreditou, mas não pôde provar nada. Paramos de sair a menos que fosse absurdo.
absolutamente necessário. Compras entregues. Tudo possível resolvido online. Nosso mundo encolheu para as paredes da nossa casa. Nosso filho apontava para as janelas, querendo ir ao parque, brincar lá fora. Nós o distraíamos com jogos internos, odiando-nos por tornar seu mundo tão pequeno. Os posts do blog de Jane ficaram mais sombrios. Ela escrevia sobre sonhos em que seu filho a chamava, sobre a dor física de braços vazios, sobre a justiça que viria em breve. Seus seguidores a encorajavam, compartilhavam suas próprias histórias de crianças mantidas longe deles. As sessões de comentários se tornaram câmaras de eco de queixas e raiva. Alguém iniciou uma arrecadação de fundos para as taxas legais de Jane. Ajudar uma mãe a se reunir com seu filho roubado. Arrecadou milhares em dias. Nosso advogado disse que era brilhante. Agora, Jane tinha recursos enquanto nós estávamos afogando. A estratégia de exaustão financeira da minha mãe estava funcionando perfeitamente. O colapso de David veio de repente. Encontrei-o no quarto closet do nosso filho às 3 da manhã, segurando nosso filho adormecido e soluçando. Ele continuava se desculpando, dizendo que falhou como pai, falhou em proteger sua família. Eu os abracei, tentando ser forte, mas estava tão quebrada quanto ele. Tomamos a decisão naquela noite. Partiríamos. Levaríamos o que pudéssemos carregar e desapareceríamos. Deixaríamos eles vencerem a batalha legal se isso significasse que nosso filho poderia ter uma vida normal em outro lugar. O sistema nos falhou. A lei não podia nos proteger dessa morte por 1000 cortes. Fugir parecia nossa única opção. Começamos a planejar cuidadosamente, pesquisando estados com fortes leis de privacidade, procurando empregos pagos em dinheiro, aprendendo sobre mudar identidades legalmente. Parecia surreal, como se fôssemos criminosos planejando um assalto. Mas o que mais podíamos fazer? Nosso advogado tentou um último lance. Ele apresentou uma moção de emergência detalhando o padrão de assédio, a destruição financeira, a campanha coordenada. Ele argumentou que Jane e minha mãe estavam usando o sistema legal como arma, que isso não era sobre custódia, mas sobre controle e punição. O juiz concordou com uma audiência de emergência, não o caso completo de custódia, mas uma revisão das alegações de assédio. Estava marcada para a próxima semana. Nosso advogado estava cautelosamente otimista. Esse juiz tinha reputação de enxergar através de manipulações. Talvez, finalmente, alguém visse o que realmente estava acontecendo. Na semana antes da audiência, tudo se intensificou. Os vigilantes aumentaram. As ligações e entregas escalaram. Os posts do blog de Jane tornaram-se diários, contando os dias para o reencontro. O grupo da igreja da minha mãe realizou vigílias fora do tribunal. A pressão era esmagadora, mas aguentamos. Tínhamos que. Essa audiência era a nossa última chance de uma vida normal. Se o juiz enxergasse através da manipulação da minha mãe, talvez pudéssemos finalmente ter paz. Se não, tínhamos nosso plano de fuga pronto. David e eu passamos as noites revisando nossas evidências. Centenas de páginas documentando meses de assédio. Fotos, gravações, registros financeiros mostrando a destruição sistemática de nossas vidas. Pintava um quadro claro, mas seria suficiente? Nosso filho deu seus primeiros passos reais naquela semana. Cambaleando entre David e eu na nossa sala de estar, aplaudimos baixinho, com medo de quem poderia estar ouvindo. Tirei uma foto mental, sabendo que poderíamos estar em um estado diferente na próxima semana, começando do zero com nada além de nós mesmos. A manhã da audiência chegou cinzenta e chuvosa. Nos vestimos cuidadosamente, tentando parecer estáveis e responsáveis, apesar do cansaço gravado em nossos rostos. Nosso filho balbuciava feliz em sua cadeirinha, alheio a que este dia poderia mudar tudo. Enquanto dirigíamos para o tribunal, vi o carro de Jane à distância, mantendo a fronteira legal, mas nos seguindo. O SUV da minha mãe se juntou de outra rua. Quando chegamos ao tribunal, uma parada de veículos seguia atrás. Eles não podiam entrar no estacionamento, mas alinharam-se nas ruas, observando. David carregava nosso filho enquanto eu puxava nossas caixas de evidências. Nosso advogado nos encontrou na entrada, seu rosto sério, mas determinado. Ele passou a noite inteira se preparando. Disse: este juiz ouviria a verdade. Dentro, Jane e minha mãe sentavam com sua equipe jurídica. Jane segurava sua boneca bebê, balançando-a suavemente. O grupo da igreja da minha mãe encheu a galeria. Nosso lado estava vazio, exceto por nós. A prima de David, Sarah, queria vir, mas recebeu ameaças. Dissemos a ela para ficar longe. Enquanto esperávamos pelo juiz, segurei meu filho com força, respirando seu cheiro de bebê, memorizando o peso dele em meus braços. O que quer que acontecesse em seguida, enfrentaríamos juntos. Sobrevivemos tanto tempo. Poderíamos sobreviver ao que viesse depois. O oficial de justiça nos chamou para levantar. O juiz entrou, uma mulher de rosto severo que viu muita disfunção familiar. Ela olhou para a galeria lotada, para Jane com sua boneca, para nós com nosso cansaço. Sua expressão não revelava nada. Nosso advogado se levantou para começar. Era isso. Nossa chance de mostrar a verdade. De provar que amor não era sobre posse. Que família não era sobre controle. Que uma criança merecia paz. Não essa guerra. O juiz revisou nossas evidências por o que pareceram horas. Ela examinou cada documento forjado, estudou as fotos que Jane tirou pelas nossas janelas, leu os registros de assédio que compilamos. Seu rosto permaneceu neutro enquanto folheava páginas documentando nossa destruição sistemática. A equipe de Jane apresentou seu caso, tentando manter conexão com uma criança que lhe foi prometida. Ele apresentou o livro de bebê de Jane, suas fotos do quartinho decorado, depoimentos do grupo da igreja da minha mãe sobre minha crueldade e negação da única chance de maternidade de uma irmã. Jane balançava sua boneca durante toda a apresentação, ocasionalmente sussurrando para ela. Quando o juiz perguntou diretamente a Jane sobre as fotos de vigilância, a resposta de Jane chocou todos. Ela explicou calmamente que precisava documentar os marcos de seu filho, já que estávamos temporariamente impedindo visitas. Ela tirou um cronograma detalhado que criou, mostrando quando ele tirava sonecas, comia, brincava. Ela conhecia suas rotinas melhor do que alguns pais que viviam com seus filhos. A ilusão era completa.
neta. Minha mãe testemunhou em seguida, retratando-se como uma pacificadora tentando manter a família unida. Ela falou eloquentemente sobre a importância dos laços familiares, como as crianças precisavam da família extensa, como meu egoísmo estava destruindo não apenas Jane, mas toda a estrutura familiar. Vários membros da igreja na galeria assentiram, claramente comovidos por sua performance. Nosso advogado desmontou sistematicamente seus argumentos. Ele mostrou como os documentos forjados de barriga de aluguel foram criados, rastreando a trilha de papel até uma gráfica perto da casa da minha mãe. Apresentou evidências de que o advogado de Jane havia sido disciplinado anteriormente por violações éticas. Demonstrou como o grupo de apoio da minha mãe era na verdade um centro de coordenação para assédio. O juiz fez perguntas pontuais sobre as violações da ordem de restrição. Como Jane obteve fotos de dentro da nossa casa? Por que membros da igreja apareciam em todos os lugares que visitávamos? Como denúncias anônimas ao CPS sempre coincidiam com audiências importantes? Minha mãe desviava habilmente, mas vi os olhos do juiz se estreitarem a cada evasiva. Durante um intervalo, ouvi duas membros da igreja no banheiro discutindo seus próximos passos. Elas mencionaram algo sobre uma nova estratégia envolvendo contatos no local de trabalho de David. Enviei uma mensagem ao nosso advogado imediatamente. Ele aconselhou que eu gravasse se possível, mas elas saíram antes que eu pudesse preparar meu celular. De volta à sessão, nosso advogado apresentou nossos registros financeiros. O juiz viu como passamos de classe média confortável para quase falência em meses. Cada resposta legal, cada medida de segurança, cada oportunidade de emprego perdida conectava-se diretamente à campanha da minha mãe. O padrão era inegável. A compostura de Jane finalmente rachou quando o juiz perguntou sobre a tentativa de invasão. Ela insistiu que tinha o direito de ver seu filho, que éramos nós que estávamos cometendo um crime ao mantê-lo afastado dela. Ela se levantou, segurando sua boneca, e exigiu que o juiz devolvesse seu bebê imediatamente. Seu advogado tentou acalmá-la, mas ela estava além da razão. Minha mãe tentou controlar os danos, explicando que Jane estava apenas emocional, que estava sob tremendo estresse, mas a máscara havia caído. O juiz viu com o que lidávamos há meses. Uma mulher tão profundamente iludida que genuinamente acreditava que nosso filho era dela. O juiz chamou outro recesso para revisar tudo. Esperamos em uma pequena sala de conferências. Nosso filho brincando com brinquedos no chão, que seu futuro estava sendo decidido. David andava de um lado para o outro enquanto eu permanecia congelada, com medo de ter esperança. Nosso advogado voltou com notícias. O juiz queria entrevistar o pediatra do nosso filho e os trabalhadores do CPS que nos investigaram. Ela estava levando isso a sério, não apenas carimbando como os juízes anteriores. O tribunal foi adiado até o dia seguinte. Naquela noite mal dormimos. A rede da minha mãe entrou em ação total. Nossa campainha tocava constantemente até a desligarmos. Carros passavam lentamente, buzinando. Alguém soltou fogos de artifício no nosso quintal às 3 da manhã. A polícia veio 2 vezes, mas não conseguiu pegar ninguém em flagrante. Na manhã seguinte, chegamos e encontramos os degraus do tribunal lotados com os apoiadores da minha mãe. Eles seguravam cartazes sobre os direitos dos avós e valores familiares. Alguns tinham fotos de Jane com sua boneca, retratando-a como uma mãe enlutada. Tivemos que ser escoltados por uma entrada lateral pela segurança. O pediatra testemunhou primeiro. Confirmou que nosso filho estava saudável, bem cuidado, atingindo todos os marcos. Ela também revelou que Jane tentou acessar seus registros médicos várias vezes, alegando ser sua mãe. O consultório teve que implementar protocolos de segurança especiais apenas para seu arquivo. Os trabalhadores do CPS testemunharam em seguida. Eles detalharam como cada investigação não encontrou evidências de abuso ou negligência, como os relatórios sempre vinham dos mesmos endereços de IP, como as alegações ficavam mais absurdas a cada registro. Um trabalhador admitiu que nunca viu uma campanha tão coordenada de denúncias falsas. O advogado de Jane fez uma última tentativa, argumentando que, independentemente dos métodos, Jane merecia algum relacionamento com a criança que lhe foi prometida. Ele propôs um cronograma de visitas graduado, começando com visitas supervisionadas. Jane assentiu ansiosamente, segurando sua boneca. A expressão do juiz ficou severa. Ela perguntou diretamente a Jane como ela chamaria a criança durante essas visitas. Jane respondeu sem hesitação. Ela o chamaria pelo nome que escolheu, não pelo nome que lhe demos. Ela diria a ele que era sua verdadeira mãe. Ela não via nada de errado com esse plano. Nosso advogado não precisou responder. Jane fez nosso caso por nós. O juiz anunciou que daria sua decisão após o almoço. Essas 3 horas pareceram 3 anos. Quando o tribunal foi retomado, a galeria estava ainda mais cheia. Minha mãe mobilizou todos que pôde, mas a decisão do juiz foi rápida e decisiva. Não apenas a ordem de restrição foi mantida, mas foi expandida. Jane e minha mãe foram proibidas de qualquer contato, direto ou indireto. Qualquer assédio de terceiro seria considerado uma violação. Mais importante, o juiz indeferiu a petição de custódia de Jane com prejuízo. Ela nunca poderia registrar novamente. O juiz declarou claramente que as ilusões de Jane e a cumplicidade da minha mãe representavam uma séria ameaça ao bem-estar do nosso filho. Ela recomendou que Jane buscasse ajuda psiquiátrica. O grito de Jane ecoou pelo tribunal. Ela jogou sua boneca no juiz, teve que ser fisicamente contida pelos oficiais de justiça. Minha mãe tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam enquanto reunia suas coisas. Os apoiadores da igreja saíram silenciosamente. Sua causa justa de repente manchada pelo colapso de Jane. Mas o juiz não terminou. Ela revisou nossos registros financeiros e entendeu a destruição deliberada de nossas vidas. Ela ordenou que Jane e minha mãe pagassem nossas taxas legais e danos. Não cobriria tudo, mas era algo. Mais importante, era uma validação. Nosso advogado nos alertou para sermos cuidadosos ao sair. As emoções estavam altas, mas quando saímos, a multidão havia se dispersado. Apenas alguns retardatários permaneceram, parecendo confusos e envergonhados. Sem a orquestração da minha mãe, o movimento desmoronou. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. Se inscreva no
no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.